E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês como a gente consegue fazer um mini chat aqui utilizando o WebSocket em Go. Então como que a gente consegue criar uma aplicação que abrindo duas abas aqui em diferentes navegadores, a gente consegue criar uma conexão que ao mandar mensagem em um dos navegadores, o outro fica sabendo e vice-versa ali em real time, assim dizendo, né? Então como é que a gente consegue configurar esse WebSocket, colocar um index HTML bem simples para trabalhar com ele e a gente consegue comunicar aqui utilizando channels, etc. Tudo aqui em Golang, beleza? Então, vamos pro vídeo. Então, esse código vai estar lá no nosso GitHub, tá? O GitHub tá aqui na descrição, vou deixar o link na descrição para você, se você quiser utilizar esse código, tá? Então, primeiramente, a gente precisa criar aqui o nosso objeto de mensagem. Então, a gente vai criar aqui um type message, que vai ser do tipo struct, e a gente vai ter dois campos aqui, tá? Que vai ser username, que vai ser do tipo string mesmo, então vai falar assim, o Otávio mandou a mensagem X. O fulano mandou a mensagem Y, e assim por diante, tá? E o segundo campo vai ser o message, né? Que vai ser do tipo string também. Eu vou adicionar aqui as tags, que vai ser username e message, e vou colocar o omit-empty. Aqui nem precisa do omit-empty, porque eu não quero nunca que seja vazia, então posso até tirar aqui essa variável, beleza? A gente vai ter que importar um carinha aqui chamado, que a gente vai dar um go get.github.com/gorilla, o mesmo do Gorilla Mux, tá? /WebSocket, tá? A gente vai importar esse cara aqui no nosso projeto. Agora, a gente vai criar duas variáveis aqui que a gente vai precisar, que vai ser o do clients e o broadcast, tá? Vamos criar o broadcast que tá mais fácil. A gente vai colocar aqui um broadcast, tá? Que vai receber a partir de um make. A gente vai colocar aqui um channel de message, ou seja, ele que vai cuidar das mensagens. Ele que vai colocar aqui as mensagens que estão navegando ali, assim dizendo, tá? Então ele vai basicamente cuidar disso pra gente. E a segunda variável que a gente vai criar vai ser o clients aqui, tá? A gente vai também criar a partir de um make, só que a gente vai criar a partir de um map, onde a chave é um ponteiro de websocket.connection, tá? websocket.com, e o valor a gente vai colocar como booleano, tá? Então vai ser aqui um bool que a gente vai utilizar. A gente vai criar duas funções aqui, que vão ser a handle messages, tá? E a gente vai ter também o handle connections. Então função handle connections, tá bom? Essas duas variáveis que a gente vai utilizar, tá? Essas duas funções, quer dizer. Só que antes a gente vai criar uma variável chamada upgrader aqui, tá? Que vai vir a partir de websocket.upgrader, tá? Então upgrader. E aqui dentro a gente vai dar um fill all fields. A gente pode configurar várias coisas aqui, como handshake, o buffer de leitura, o buffer de escritas, protocolo e assim por diante. Só que a única coisa que a gente precisa definir aqui são os buffers de leitura e de escrita, tá? Que vai ser 1024 nos dois, tá? A gente vai configurar aqui 1024 porque é o que eu vou precisar aqui para o nosso projeto, tá? A gente vai pegar essa variável upgrader, a gente vai vir no handle connections, vamos começar por ele, tá? A gente vai criar aqui um WS de WebSocket, ERR, a gente vai pegar o upgrader, ponto, a gente vai colocar upgrade. Esse upgrade ele vai receber as variáveis que a gente já conhece de um handler HTTP, que é o response writer, o request e o header, tá? A gente não vai precisar do header, mas a gente vai pegar, vamos colocar ele aqui para a gente receber por parâmetro no handle connections, porque ele que vai lidar com a rota de quem quiser criar uma conexão com o WebSocket, tá? Só que a gente não precisa do header, então a gente pode apagar aqui ele, tá? E agora a gente vai passar o W, o R por parâmetro, vírgula nulo, porque eu não preciso passar o header. Então ele vai criar dessa forma, tá? Eu não tô nem aí pro erro, porque eu quero aplicação muito simples, eu não preciso do erro. Então eu vou colocar um panic aqui, se acaso der algum erro, eu não preciso dele, tá? A gente vai dar um for ws.close, e a gente vai criar dentro de clients, a gente vai colocar esse WS. Então clients, abre chaves, a gente vai colocar WS e vai receber true aqui, tá? Então a gente vai falar, ó, esse carinha, essa conexão com o WebSocket, ele já tá conectado, ele já tá utilizando. Então a gente vai salvar isso num map de conexões, tá bom? E agora a gente vai entrar num for infinito aqui dentro, tá? Infinito, assim, entre aspas, né? Até que aconteça algum erro, beleza? Onde a gente vai criar um var msg message, tá? Então var msg message, a gente vai criar uma variável do tipo message, que foi o que a gente colocou aqui em cima. E a gente vai basicamente pegar o valor lá do form HTML que a gente vai criar. Então a gente vai basicamente fazer o seguinte. A gente vai ter dentro de WS, a gente vai ter o read.json, tá vendo? O read.json a gente tem que passar uma interface, que vai ser o e-comercial msg, a variável que a gente acabou de criar. Ele retorna um erro, então se acontecer algum erro aqui dentro, tá? Então a gente vai basicamente fazer um delete, tirando de clients o valor
de AWS. Então a gente vai falar assim, ó, deu problema aqui, então tira essa conexão da nossa lista. Deu algum problema aqui na hora de consumir essa mensagem, então tira ela daí. E a gente vai dar aqui um break, tá? Se não der nenhum erro, é porque a gente conseguiu pegar o valor, conseguiu colocar dentro de message, então a gente tem que fazer o quê? Jogar ele para dentro do broadcast, ou seja, jogar ele para dentro do nosso channel. Então a gente vai colocar broadcast, setinha, MSG. Então a gente vai simplesmente colocar ele para dentro do nosso channel, tá? Agora que a gente já fez isso, a gente precisa só consumir esse channel, tá? Então a gente vai criar um for infinito aqui novamente, beleza? A gente vai colocar um MSG, onde a gente vai receber agora do broadcast, ao invés de colocar valor, a gente vai receber de broadcast, tá? Então a setinha agora vem antes. Se você não conhece esse conceito de channel, eu vou deixar um card aqui sobre channels em Go, beleza? Mas basicamente a setinha vai vir antes, que a gente quer receber o valor que tem dentro dele. A gente vai colocar for client, a gente vai receber de range clients, tá? A gente vai receber de dentro dele. Pegando esse client, a gente vai basicamente agora pegar essa mensagem e vamos jogar ele para dentro do nosso HTML, tá? Vamos colocar ERR, vamos colocar client.writeJSON, tá? E vamos colocar aqui o MSG que a gente tem em mãos. Se o erro for diferente de nulo, então novamente a gente vai fazer o que a gente fez ali em cima. Se o erro for diferente de nulo, a gente vai dar um delete nesse client e a gente vai colocar aqui, na verdade, client, tá? Vamos tirar de dentro do client o valor client. E ao invés de dar um break, a gente vai colocar aqui um client.close. Porque se eu der um break aqui, ele não vai consumir mais nenhuma mensagem. E na verdade eu só quero que ele ignore essa conexão que tá com problema, beleza? Agora com tudo isso criado, a gente pode criar a nossa função main. Então vamos criar aqui a nossa função main. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que colocar ele para ouvir o nosso arquivo index.html que a gente vai criar. Então a gente vai criar aqui um fs, que vai vir a partir de http.fileserver, tá? Opa, fileserver. E dentro dele a gente precisa passar um root, no caso uma pasta. Aqui eu vou criar o meu index.html no mesmo nível do main.go. Se vocês quiserem criar uma pasta diferente, vocês vão ter que só mudar a pasta onde vocês vão apontar. Vocês vão colocar aqui, no caso, http.dir e vamos colocar aqui ponto, porque eu quero na mesma linha do main.go. Se vocês quiserem outra pasta, vocês podem colocar aqui, por exemplo, data, quiser colocar aqui http, sei lá. Eu vou colocar ponto porque é a mesma pasta. Agora a gente vai colocar um http.handle, vamos colocar só handle, e vamos colocar aqui no barra, a gente vai jogar para dentro de fs. Por quê? Quando alguém acessar o barra, ele vai jogar para o nosso index.html. Agora, quando alguém acessar o barra ws, aí a gente vai fazer o quê? Vamos jogar para handle connection, para ele poder criar uma nova conexão para essa função, né? Aqui no caso é handle function, tá? Então toda vez que alguém bater em barra ws, que no caso vai ser o nosso JavaScript que vai fazer isso, então ele vai chamar o handle connection. Caso contrário, ele simplesmente vai chegar aqui no barra aqui para ele poder consumir o nosso chat mesmo, beleza? Agora a gente precisa colocar o nosso handle para funcionar de mensagens, então a gente vai colocar aqui um go, handle messages. Por que go? Porque ele precisa ser de forma assíncrona, porque ele fica num for infinito. Esse for nunca vai finalizar, né? Então não tem como eu só chamar a função, senão ela vai ficar travada, tá? Então a gente coloca ela dentro de uma routine. E aí, passando desse nosso método que chama, a gente simplesmente tem que inicializar a nossa aplicação. Aqui eu vou colocar um print só para ver se está tudo certo, né? Então, application, por exemplo, application up and running, tá? E aí, na linha de baixo, a gente vai colocar ele para rodar definitivamente, tá? Então, a gente vai colocar, se retornar algum erro de http.listen and serve, a gente vai passar aqui dois pontos, 8081, vírgula, nulo, porque eu não preciso do segundo parâmetro. Se o erro for diferente de nulo, a gente vai dar um panic, porque não tem o que fazer, tá? Então, panic error. E assim a gente vai ter aqui a nossa configuração do nosso main.go, simples assim, tá? Agora, no meu index.html, eu vou criar ele aqui, eu já volto, só para também não ter que entrar no assunto HTML, porque ia se estender muito. Só vou trazer aqui para vocês e explico por cima como ficou, beleza? Então, aqui é o seguinte, aqui eu coloquei um head, só uma configuração do messages aqui, a listinha que vai mostrar, tá? Simplesmente um style aqui de CSS, nada demais. A gente vai ter um messages aqui, que no caso vai ser a nossa listinha que vai estar vazia, porque a gente não sabe quais mensagens existem ainda. A gente vai ter o nosso form com o username e o message, tem que ser o mesmo nome, né? Então o username, se você volta aqui é username, ó. E se você vem aqui o message, ele também é um message aqui no nosso código. Então, procurando por message, ele também tá aqui, tá? Ele vai ser do tipo texto e ambos vai ter o placeholder aqui como requerido também, username e message, tá? E aqui vai ter a nossa parte do JavaScript, que é a parte mais importante, é a parte onde ele cria o WebSocket, que é o barra .ws. Aqui é 8081, tá? Que eu tava utilizando 8080, mas
começou a dar conflito de porta, eu não quis ficar procurando qual o problema. Aí só troquei para 8081 mesmo, tá? Mas aqui no /AWS você vai basicamente criar uma nova conexão para esse cara que acabou de acessar o seu site. Com essa conexão, ele vai ter duas funções. O OnMessage, ou seja, toda vez que receber uma nova mensagem nessa conexão de WebSocket, ele vai pegar e vai colocar essa mensagem dentro do LI, da nossa lista que tá aqui em cima vazia, tá? Ele vai basicamente pegar o JSON, ele vai fazer um parse, vai criar aqui esse elemento e vai jogar para dentro da nossa lista. No outro cara, ele vai pegar o form, vai pegar essa mensagem e vai jogar para dentro lá do nosso código. Então ele vai criar um JSON com username e message e vai jogar para dentro do nosso WebSocket, que vai basicamente cair aqui no nosso handle connections, beleza? Que vai pegar essa mensagem, vai ler e vai jogar no nosso broadcast. É basicamente isso, tá? Então a aplicação tá aqui rodando. Agora se a gente abre aqui o Google Chrome, vamos abrir também o Edge aqui do lado, tá? Vamos abrir o 8081 em ambos. Então vamos abrir aqui no Chrome também, tá? E tá lá os dois rodando. Olha o quão simples ficou essa aplicação, tá? Mas o importante é que funciona. Vamos lá. Então aqui vou dar um zoom para ficar um pouquinho mais fácil. E vamos pegar aqui, vamos criar um username Otávio, colocar boa noite, tudo bem? Tá? E vamos enviar. Agora, quando eu enviar, aparece nos dois navegadores. Então se eu colocar aqui Runcode, colocar eu estou bem e você e enviar, aparece nos dois também, porque os dois estão compartilhando aqui a mesma seção de mensagens com conexões diferentes, tá? Então assim vai funcionar. Vamos colocar aqui YouTube, colocar olá, vocês estão bem? E vamos enviando aqui a gente consegue brincando, entendeu? Dá para enviar muita coisa aqui, dá para testar. E assim a gente utiliza aqui um exemplo simples de como utilizar o WebSocket aqui em Go, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Projetinho bem simples, mas bem legal, tá? E nos vemos no próximo vídeo aqui em Go. Falou!